Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Spring Boot com Angular 10. O meu nome é Valdir César e nesta aula nós vamos implementar o método create para uma categoria. Nas aulas anteriores nós criamos e implementamos o componente categoria create, que é referente ao nosso HTML e CSS. Então agora a gente precisa criar aqui alguns métodos que vai fazer essa requisição lá para o nosso back-end, lançando uma nova categoria, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso código e vamos começar a trabalhar em cima disso. Primeiro, o que nós devemos fazer? Nós precisamos criar esse método lá no nosso categoria service, né? Que é a nossa classe de serviço, onde vai ficar as nossas requisições aqui. Então beleza. Aqui nós vamos fazer assim, eu vou criar um método chamado create. Nós precisamos receber aqui uma categoria, certo? Então eu vou colocar aqui categoria, vai ser do tipo categoria. Ótimo, já está imprimido aqui. Ele vai retornar então um observable, assim como os outros, do tipo categoria. Beleza, vamos implementar aqui o método então. Então aqui a gente precisa da URL que nós vamos fazer essa requisição do tipo post, né? Então vamos criar aqui uma const chamada URL, assim como nós fizemos para o outro ali. Abre e fecha crase aqui. Então dentro de chaves aqui nós vamos colocar this.baseURL, ótimo, barra categorias. Então, pessoal, a gente pode colocar aqui um return, né? Um return, nós vamos colocar um return this.http.post. E para a gente fazer uma requisição do tipo post, a gente tem que passar também a URL ali, ele já mostra aqui para a gente, e essa nossa nova categoria. Então a gente vai fazer assim, passamos a nossa URL aqui, vírgula, aí a categoria que nós recebemos ali como parâmetro. Beleza. Vamos colocar aqui um ponto e vírgula. Aqui nós temos que passar que a requisição do tipo post vai retornar aqui uma categoria, então para ele parar de dar esse erro. Então ele parou de dar o erro. Ótimo, agora o código, o método para criar uma nova categoria, ele está implementado. A gente precisa chamá-lo agora lá no nosso categoria create.ts, né? Então no TypeScript do categoria create. Então vamos abrir aqui o categoria create. Agora a gente vai criar um método aqui dentro também. Então vamos colocar aqui create. Ele não recebe nada como argumento, vai retornar um void. Então a gente precisa chamar aquele nosso serviço. Então para a gente chamar aquele serviço a gente precisa de uma instância dele. Então vamos colocar aqui no construtor um private que vai instanciar o nosso service lá. Então categoria service. Beleza, deixa eu importar aqui para ela parar de reclamar. Então agora é só chamar aquele método lá. This.service.create. Aí a gente tem que passar um objeto do tipo categoria, certo? Então a gente vai ter que instanciar aqui um objeto do tipo categoria. Então vamos colocar aqui, ó, categoria, do tipo categoria. Aí nós temos que iniciar aqui ele, porque nós colocamos que é mandatório lá ter um nome, pelo menos, né? Então o nome vai ser uma string vazia, a descrição também vai receber aqui uma string vazia. Então a gente pode passar agora aqui a nossa categoria. Beleza? Daí a gente vai se inscrever nesse método, né? Vamos colocar um subscribe para quando chegar a resposta a gente realizar aqui um método. Então vamos chamar uma função aqui de resposta. Beleza? Nós podemos colocar uma arrow function aqui, só que como a gente vai receber uma resposta ali, eu vou colocar aqui. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Se você não colocar o this na frente, no TypeScript ele reclama, tá bem? Então tem que ter o this, ponto, aí sim categoria. E aqui a gente tem que importar a categoria para ele parar de reclamar aqui. Beleza, agora tudo certo. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um console.log na resposta ali para a gente ver o que está chegando aqui para a gente, tá bem? Então vamos dar aqui um console.log na resposta. E aqui no nosso HTML a gente tem que adicionar uma ação para esse botão, né? Então para a gente adicionar uma ação é muito simples. Nós vamos abre e fecha chaves aqui, vamos colocar clique. Então ao clicar eu quero que ele chame aquele método que nós criamos ali, create, beleza? Então quando o botão for clicado ele vai chamar esse método que nós criamos aqui, create, que está fazendo uma requisição lá para o nosso serviço. Lá no nosso serviço ele faz uma requisição para o nosso back-end. Maravilha, então vamos fazer assim, vamos voltar no nosso projeto, deixa ele recarregar aqui pra gente. Eu vou abrir aqui agora o painel aqui do desenvolvedor, né?
No console a gente vai ver a resposta então. Então vamos colocar aqui, abrir o console. E vamos fazer uma requisição sem nome algum, sem nada, porque a gente ainda não está pegando os valores desse nome aqui, né? E nem dessa descrição. Então ao clicar em criar, ele fez a requisição, tá vendo? E ele veio a resposta aqui pra gente, e a resposta foi imprimida aqui na tela. Olha o erro que ele deu aqui. Ó. Ele deu um erro na validação, porque lembra que nós colocamos algumas validações que o nome, o campo nome é obrigatório, descrição é obrigatório, fez algumas validações lá. Então, aquela mensagem de resposta que nós colocamos de forma personalizada lá, aqueles erros, estão chegando aqui pra gente. Bom, isso é um bom sinal que a nossa aplicação está fazendo as validações. Então agora a gente precisa começar a trabalhar essas questões aqui, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora então é pegar os valores digitados aqui e passar para aquela nossa categoria. É muito simples. Então deixa eu fechar aqui o nosso serviço, que ele já está fazendo o trabalho dele aqui. Agora a lógica está aqui dentro. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que quando o usuário digitar o nome e a descrição, eu quero que esse nome e essa descrição venha para esse campo nome e para esse campo descrição da nossa categoria. Então é bem simples, nós vamos utilizar aqui o Property Binding do Angular. Então, você, entre chaves aqui, ó, você vai colocar ng model, beleza? Ele vai receber aqui então o nosso categoria.nome. Beleza, então acontece tanto digitando daqui para cá, quanto digitando daqui para cá. Então, se eu digitar um valor aqui, ó, o valor desse input está sendo o que eu digitei aqui dentro, tá bem? Então, eu vou salvar aqui e nós vamos fazer a mesma coisa para o text area. Então, vamos colocar aqui na frente do mat input, só que agora não vai ser categoria não, vai ser categoria descrição. Beleza, vamos salvar aqui então. Ótimo, agora a gente volta aqui no nosso TypeScript e a gente verifica uma coisa. Agora a gente está pegando os valores, vamos tentar mandar aqui então uma requisição lá para o nosso back-end novamente. Então eu vou colocar aqui teste 1, 2, 3 e a descrição, vou colocar teste 1, 2, 3. Vou clicar em criar, deixa eu verificar aqui, ele deu um erro novamente para a gente, vamos ver qual foi o erro agora. Vamos ver aqui. Ó, erro na validação. Vamos ver quais os erros. O nome campo, por que ele não pegou os valores, né? Vamos voltar aqui e ver por que ele não pegou esses valores. É o ng model. Sim. A gente colocar o contrário aqui. Acontece muito isso aqui. A gente tem que colocar primeiro colchetes, depois chaves. É o famoso banana in the box, banana na caixa. Então, para você não se esquecer, para isso não acontecer com você, lembre-se do banana in the box, banana na caixa. Esses dois colchetes aqui significam uma banana, as duas chaves significam uma banana e o colchetes a caixa, tá bem? Então, não se esqueça disso aí. Então, a gente vai fazer isso aqui para baixo também. Ótimo, então vamos salvar agora, sim vai rodar. Então vamos voltar aqui no nosso front-end, esperar ele recompilar porque a gente fez algumas atualizações ali, né? Vamos aguardar um momento aqui, carregou, vou colocar aqui o teste 1, 2, 3. Vamos colocar aqui um valor qualquer aqui e vamos criar. Então ele fez a requisição, ó, e retornou aqui pra gente um valor nulo, tá vendo? Ele não retornou nada. Tá certo, então agora ele não deu nenhum erro. Então se você clicar aqui em categorias novamente, pode ver que ele já trouxe a nossa nova categoria teste 1, 2, 3 e a descrição que nós colocamos. Maravilha, está funcionando perfeitamente. Só que eu não quero que ele retorne só um nulo aqui, né? A gente quer que ele mostre uma mensagem pra gente aqui personalizada, uma mensagem bonitinha, né? Informando que aquela categoria foi criada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um componente do Angular Material, que é o famoso snack bar. Então, ele tem alguns exemplos aqui pra gente. Vou clicar aqui, por exemplo, Show Snack Bar. Tá vendo? Ele mostra aqui embaixo. Ó. Deve ter mais algum exemplo aqui. Vamos aqui em exemplos. Então, por exemplo, esse um aqui, ó, ele já mostra aqui embaixo. Esse um aqui no meio também. Então, a gente vai utilizar ele, tá bem? Então, vou fazer um import dele aqui para o nosso projeto. Vamos vir aqui no nosso App Module. Beleza? Aqui nós vamos colá-lo aqui. É o mat snack bar module. Vamos colá-lo aqui e salvar aqui o nosso projeto.
Beleza, aqui a gente já pode fechar então. Só que essa mensagem eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma validação aqui, ó. Se a mensagem não for um erro, é porque ele conseguiu cadastrar. Daí a gente vai chamar uma mensagem informando o usuário lá, olha, foi cadastrado assim, assim, assado, e vai retornar lá para a página de categorias, já renderizando aquela nova categoria. Então, eu vou abrir aqui o meu categoria Service e vou fazer assim, ó. Aqui dentro eu vou criar um método chamado mensagem, que vai receber uma string, beleza? Do tipo string também. Ele retorna um void, então vamos colocar aqui void. Ótimo. E aqui nós vamos fazer assim, ó, nós vamos importar um match snack bar dentro do nosso construtor. Então vamos fazer assim, ó, private underscore aqui snack, colocar snack, que vai ser do tipo match snack bar. Beleza, agora a gente já importou aqui o nosso snack bar. Agora a gente pode chamar ele aqui. É muito simples trabalhar com esse snack bar. Nós vamos fazer assim, ó, this ponto underline snack bar ponto open. Aí aqui a gente abre e fecha chaves. Aí nós vamos colocar aqui, a primeira coisa que nós vamos colocar é a mensagem que nós queremos passar para o usuário. Então a mensagem é aquela que nós recebemos como argumento aqui. Então eu vou colocar entre classes aqui para poder chamar aquela variável ali. E eu vou colocar aqui o str que nós recebemos ali. Beleza, o segundo parâmetro, o que ele é? Ele é aquele campo que aparece para a gente aqui, ó, quer ver? Para a gente clicar em OK. Deixa eu ver, acho que esse não tem. Esse tem, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, esse tem, o End Now, tá vendo? Quando você clica nele, ele fecha sozinho daí. Ótimo, então nós vamos colocar aqui OK. Aí o terceiro argumento aqui, eu vou abrir e fechar chaves e eu vou passar aqui, que eu quero uma horizontal position. Então, uma posição horizontal eu quero que seja ao final, né, da tela. Então, à direita lá. Aí eu vou passar aqui uma vertical position, que vai ser ao topo da tela lá. Então, vamos apertar Ctrl espaço aqui, que ele já traz alguma opção. E aqui o duration. Duration é o tempo que esse snack vai ficar na tela pra gente. Então eu vou colocar um duration de 3.000 milissegundos. Vamos salvar aqui. Então a gente já tem um método aqui que é uma mensagem ali. Então beleza, quando a categoria aqui for criada, que ela retornar aqui pra gente a resposta e ela for diferente de um erro, então a gente vai colocar assim, ó, this.service.mensagem, passando a mensagem que nós queremos que o usuário veja. Então, eu vou colocar aqui, categoria criada com sucesso. Beleza. Então, aqui a gente pode colocar uma exclamação para dar uma ênfase ali. Ótimo. E a gente pode fazer o seguinte, além dele passar essa mensagem, retornar lá para a tela de categorias, né? Quando a gente clicar em criar aqui, ele vai mostrar a mensagem para a gente e vai retornar para essa tela já renderizando aquela nova categoria. Então vamos fazer assim, vamos voltar aqui. Nós vamos aqui no nosso construtor, nós vamos importar aqui um private, que eu vou chamar de router, do tipo router. Então vamos importá-lo aqui do Angular. E daí o router, ele tem aquela propriedade, aquele método navigate, né? Então vamos colocar assim, this.router.navigate. Beleza? Aí aqui a gente coloca o caminho que nós queremos, que é para barra categorias. Então a gente não precisa nem colocar o barra, né? Só o categorias. Então vamos salvar aqui e fazer o teste, ver se ele realmente está mostrando a mensagem para a gente e renderizando aqui na tela já. Vamos clicar em nova categoria. Vamos esperar ele recarregar aqui para a gente. Beleza. Aqui eu vou colocar aqui teste 1, 2, 3, 4 agora. E aqui eu vou colocar um valor qualquer. Vou clicar em criar. Beleza, ó. Categoria criada com sucesso, ok. E já trouxe aqui, ó, teste 1, 2, 3, 4. E o valor que nós demos a ela. Maravilha, beleza. Só que quando der esse erro aqui, ó, quando a gente tentar fazer uma requisição sem nenhum valor, tá vendo? Ele traz um errão aqui pra gente, meio esquisitão, né? Dentro do console. E a gente não quer, a gente quer pegar esses parâmetros aqui, ó. Eu quero só a mensagem.
Então, eu não quero mais nada, só a mensagem aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Nós vamos vir aqui, ó, essa chave, esse parênteses aqui, nós vamos colocar uma vírgula, aí nós vamos informar. Caso ele dê um erro, então eu vou colocar erro só, de erro. Então, caso ele dê um erro, eu quero chamar uma função aqui. Vamos fazer assim. Nós vamos criar um for para a gente poder pegar o valor desse vetor aqui, ó. Porque pode ver que ele é um array com 4 posições, 0, 1, 2 e 3. E quando ele atender pelo menos uma requisição, ele vai mudar aqui, ó. Quando ele atender pelo menos, por exemplo, o nome tem mais do que 3 caracteres. Ele não vai ser mais 4, ele vai ser 3. Então, daí você vai ver que esse erro aqui, ó, ele vai ter apenas 3. 2 vetor, né? 2 no vetor. Então, a gente tem que fazer um for para a gente pegar o tamanho dele. Então, a gente vai fazer assim, ó, for. Aí, aqui dentro, eu vou criar uma variável let, que eu vou chamar de i, e vai iniciar com 0, ponto e vírgula. Aí, esse i, enquanto ele for menor do que o nosso err, ponto. Aí, nós vamos pegar o error, né? Primeiro parâmetro lá é o error. Deixa eu dar uma limpada aqui, ó, fazer a requisição novamente para ficar melhor para vocês visualizarem. Vou aumentar aqui então. Então eu quero pegar aqui o error, que é esse um aqui. Dentro do error ele tem errors. Então a gente vai pegar error.errors. Agora sim a gente vai passar o ponto length. Então a gente está pegando o tamanho desse vetor, certo? E aqui nós colocamos i++, né? E a nossa condição. Então, toda vez que eu tiver um erro ali, eu vou pegar esse vetor de erro e vou passar para o usuário os campos que ele não colocou, né? Então, eu vou colocar assim, this.service.mensagem. Aí eu vou passar aqui aquele mesmo valor do erro lá para gente, para a pessoa. Então, eu vou colocar aqui, ó, err.errors, pegando no vetor lá. Dentro do vetor nós temos o campo .message, né? Então, se você voltar aqui, ó, nós temos o campo message, que traz a mensagem. Então, aqui a gente vai pegar só o campo message. Então, vamos salvar aqui e vamos verificar aqui se ele vai aparecer para a gente. Então, deixa eu diminuir aqui o tamanho aqui para o valor normal. Deixa ele renderizar aqui para a gente. Então, eu vou passar aqui, ó, criar. Beleza, não, ele deu um undefined. Deixa eu ver aqui porque que ele deu um undefined. Alguma coisa nós fizemos incorreta aqui. Vamos voltar no nosso projeto e vamos dar uma olhada. For let i igual a 0 e menor do que err.errors.length i++, né? This.service.mensagem. Assim, a gente tem que passar aqui a posição, né? Porque lá ele é um vetor, a gente não passou a posição. Se a gente não passar a posição do i aqui, ó, nós não vamos pegar nunca a mensagem mesmo, ele vai dar undefined. Então é só colocar aqui um vetor, posição i. Então agora ele vai renderizar aqui novamente para a gente, essas atualizações. Deixa eu salvar aqui. Deixa ele terminar de compilar aqui. Ótimo, então vamos clicar aqui em criar, por exemplo, sem o nome. Então ele tem que trazer aqui, ó, campo descrição é requerido, beleza. Se eu colocar aqui a descrição, ó, o campo nome é requerido, beleza. Se eu colocar o nome aqui, ele vai criar, categoria criada com sucesso, e vai trazer aqui pra gente já renderizando. Maravilha, pessoal. Então, era isso mesmo que nós queríamos implementar, né? Eu queria mostrar para vocês, eu busquei simplificar ao máximo essa questão do tratamento de exceções aqui, ó. Essas linhas aqui a gente já trata as exceções. Eu pesquisei na internet, pesquisei em documentários, em artigos, e nada de encontrar algo simplificado para tratar essas mensagens de erro recebidas lá do nosso back-end. O pessoal geralmente usa um monte de imports e cria classe extra, auxiliar. Então, assim, é uma forma bacana da gente tratar essas exceções, né? Então, a gente pode tratar de outras formas também. A gente consegue bloquear aqui o nosso botão de criar enquanto esses campos não estiverem preenchidos. Só que daí a gente já começa a trabalhar com formulários reativos, que é um tema um pouco mais complexo, tá bem? Mas a gente pode trazer isso mais para frente também. Essa aula ficou bem longa, bem cansativa, já deu 20 minutos de aula. Eu vou fazer um commit aqui, então vamos dar um git.
add.git commit -m. Vamos colocar aqui método create. Deixa eu tirar esse C aqui que ficou aqui. Implementado para categoria. Beleza, então agora é só a gente dar um git push aqui e subir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula um pouco mais longa, mais cansativa, mas que deu para aprender coisas extremamente interessantes e vai facilitar muito agora o restante do nosso trabalho, tá bem? Aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.